Eu sempre gostei muito de ler, né, e de escrever até, quando eu comecei a ter redação no colégio, lá no terceiro colegial, já pensando no vestibular, a professora comentou que as minhas redações eram legais, que eu tinha uma escrita bacana, né, e falou assim, por que você não vai ser escritora? Eu falei, escritora é uma coisa meio, não sei, não vejo tanto nisso, assim, parece uma coisa de alguém que tem, assim, um repertório de vivência, de outras coisas para contar, e eu não tenho, eu queria as vivências, eu queria passar por tudo isso, eu queria essa coisa mais de poder ter aquela coisa antiga do jornalismo, de testemunho ocular da história, eu acho que eu queria mais ter, né, essas vivências, e aí eu acabei me apaixonando pelo jornalismo, nesse ideal que tinha, né, antigamente, né, que eu acho que existe ainda hoje bastante, da gente estar sempre ligado no que está acontecendo, né? A gente está sempre vivendo a história, não é fácil a gente entender enquanto ela está acontecendo, né? A gente brinca e fala assim, nossa, vai ser difícil para o pessoal lá na frente explicar o que está acontecendo agora, né? Mas eu acho que é por causa disso. Eu queria muito intensamente viver novas experiências, assim, sabe? Seja em política, seja cobrindo esportes. Eu queria me jogar na vida e eu gostava de ler, gostava de escrever. Eu achei que ia ser uma boa nesse sentido. O jornalismo, eu acho que quando eu entrei ainda tinha aquele encantamento da possibilidade de trabalhar em redação. Eu, quando saí, fui trabalhar em redação ainda, né? Quando ainda abriu, quase existia mais. Hoje em dia já, coitada, né? Não é nem a sombra do que ela já foi para a história, né, do jornalismo. E então eu tinha esse ideal, assim, né, de arrumar um emprego, né, de uma redação e por lá ter, digamos assim, esse amparo para poder cobrir muitas pautas, né, para poder fazer isso. Então já estava meio certo esse destino na minha cabeça quando eu comecei a faculdade, né? Quando eu terminei, eu já comecei a perceber que já não era muito assim, né? A gente já tinha o boom de vários sites, a gente já tinha colegas trabalhando com outras áreas, né? É engraçado, diferente da Marion e da Ana Raquel, eu nunca me vi tanto na televisão. Nunca foi algo que eu falei, nossa, eu queria colocar minha cara ali. Tanto que eu sempre fui atrás da câmera, né? Eu acabei aqui na faculdade conhecendo a fotografia, né, mais profissionalmente, assim, com as aulas, e acabei me encantando. Mas eu acho que quando eu achava que tinha um caminho mais certo para ser trilhado quando eu saí da faculdade, né? E eu fui percebendo que não era bem assim, que esse caminho antigo dos jornalistas estava com os dias contados, né? E que eu precisava me atualizar e que eu precisava correr atrás de áreas mais multidisciplinares para conseguir continuar ainda com todos os valores do jornalismo, né? Com todos os ideais que tinham, porque o que a gente aprende aqui na faculdade realmente prepara a gente para entender uma boa apuração, para entender o que é a notícia, para entender como a gente precisa organizar isso melhor, como a gente consegue a questão da objetividade, tudo. Eu acho que isso não sai da gente, né? E que facilita para a gente ir para qualquer área. Né? Então eu vejo hoje em dia o jornalismo como uma área muito mais multidisciplinar do que eu via na época quando eu estava na faculdade. Eu não tinha tanto esse tino, apesar da gente estudar tanto, né, para televisão, para fotografia, a gente já teve tudo isso aqui, mas na minha cabeça eu ainda estava na caixinha do jornalismo. E hoje em dia eu vejo essa caixinha que ela já explodiu, que ela já não existe daquele formato e que a gente precisa ser mais multidisciplinar possível, não só para as áreas, digamos assim, tradicionais como rádio, televisão, fotografia, né, cinema, as críticas para esporte. Eu vejo a gente indo agora para a área de dados, eu vejo a gente hoje indo para áreas muito, muito, muito diferentes do que a Natália lá 10 anos atrás podia imaginar. E que é muito legal, e que é muito interessante, que abre mais empregabilidade para carreiras que às vezes a gente está falando aqui, mas que a gente nem sabe que estão sendo criadas, né? Então eu vejo um pouco disso. E essa é uma coisa interessante, que mesmo quando a gente estava na faculdade, lá em 2010, antes de 2010, foi quando teve as principais discussões, e a gente estava aqui, tendo palestras e tudo, a gente estava falando sobre isso, né? De qual a importância será de ter o diploma, né? E, sinceramente, eu acho que... E é engraçado porque eu fiz mestrado, e durante o meu mestrado, eu entrevistei 9 fotojornalistas, né? E boa parte delas é formada em jornalismo. E eu perguntava para ela, mas por quê?
por que ser formada em jornalismo? Elas falam assim, para a profissão, não tem nada que prepare, assim, eu não acho que é fundamental, mas eu acho que a gente cai no mercado com uma noção muito melhor do que é a notícia, como é uma apuração, o que a gente precisa para ter uma visão mais complexa sobre aquilo, né? O que está faltando, se a gente está vendo pelo menos dois lados, se a gente está conseguindo ter uma complexidade maior naquilo. Então, eu vejo um pouco por esse lado, assim. Eu acho que a formação ela não é fundamental, no sentido de, olha, alguém que não é formado em jornalismo não pode exercer a profissão, eu não sou desse time, né? Mas eu acho que quem se forma em jornalismo, ele cai no mercado e ele tem um preparo mesmo, né? Um cabedal mesmo de referências e de práticas aqui, porque a faculdade ela é muito prática, né? A gente está fazendo produtos o tempo inteiro, a gente sai daqui com um portfólio, a gente sai com muito material legal, né? Para mostrar no mercado. Então eu acho que você cai mais bem preparado e você consegue ainda perseguir esses ideais que eu acho fundamentais para a profissão, que é a imparcialidade, a objetividade, né? Não que eles sejam, digamos assim, 100%, como é que eu posso dizer? Eles são utópicos, né? A gente sabe que eles são utópicos, mas mesmo assim eu acho que a gente precisa perseguir, então eu acho que a gente sai mais bem preparado. Então, eu saí da faculdade em 2010, aí eu já já tinha alguns amigos que trabalhavam com automobilismo, né, e esporte, e eu sempre gostei bastante, aí eu fui para... Na verdade, assim, começa um pouquinho antes. Durante a faculdade, eu falei que eu conhecia fotografia aqui, né, com o professor Fernando Pereira, né, e o Manuel, tive aula com eles. E aí eu me apaixonei pela fotografia e falei pro meu pai, falei, ó, se eu tiver que me especializar em alguma coisa, eu me vejo na fotografia. E meu pai, mas você escreve tão bem, mas você faz as coisas, por quê? Eu falei, olha, eu gosto, eu quero estudar isso. E aí eu fiz um técnico em processos fotográficos no Senac. Então eu já saí da faculdade pensando em seguir alguma coisa que já unisse as duas coisas, né? Fotografia e o jornalismo. Né? Aí eu fui trabalhar na Abril, eu conheci um pessoal que era de automobilismo, fui para lá e eu trabalhava. Às vezes eu fazia reportagem, né? Quando eu tinha alguma pauta legal, assim, eu escrevia, e a maior parte do tempo eu era assistente de fotografia lá. Né? Então, para mim, eu estava vivendo o que era ser jornalista também, estava próximo ali, né? E aí fiquei, acho que quase 2 anos lá, trabalhando, aprendendo, né? Conhecendo outras áreas também, foi bem bacana. E daí eu acabei saindo de lá, e meio perdida, o que eu vou fazer? Eu vou tentar outra área. Aí fui para assessoria de imprensa e trabalhei em 2 assessorias. Uma delas eu fiquei bastante tempo, né, a CDN, e foi muito bacana também, assim, porque a CDN é uma assessoria especializada em lidar com, como é que fala? Situações de risco, né, lidar com crises, né, crises comunicacionais. Então, eu achei muito legal porque, assim, é o limite, né, você recebe as ligações de aconteceu isso, aconteceu um desastre, aconteceu tal coisa, e como você mobiliza um comitê de desastre, como é que você prepara as pessoas, como é que você corre. Isso foi muito legal até para minha vida, assim, né? Eu sinto que eu estou mais bem preparada para pensar numa crise depois disso. Então, foi muito legal, eu agradeço muito o período que eu fiquei em assessoria de imprensa, mas eu não me via naquilo, sabe? Eu me via infartando com 40 anos de idade. Eu não vou conseguir viver assim a vida toda, né? E aí foi esse processo meu de procura, trabalhei como fotojornalista também, enquanto estava na assessoria, trabalhava como fotojornalista, né, nos meus horários vagos, na rua, trabalhando, e sentia também que não era tanto o meu espaço assim, né? E aí acabei migrando para estudar, né, que era uma coisa que eu não explorei tanto enquanto eu estava na faculdade, que era, por exemplo, não fiz iniciação científica, não fiz outros trabalhos assim, que talvez eu teria gostado, mas na época nem passava pela minha cabeça fazer, achava que era muito acadêmico, e eu acabei indo para a academia, fui fazer mestrado para falar sobre fotojornalismo, para falar sobre as mulheres no fotojornalismo, que eu já tinha passado por essa experiência e eu sentia que tinha mais coisa para pesquisar, ninguém estava falando sobre isso, né, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, de repensar mesmo as relações de gênero, né, culturalmente. Aí fui para o mestrado e comecei a reposicionar minha carreira para ser professora,
né? E para continuar trabalhando como fotógrafa, que é o que eu trabalho até hoje. Também eu acabo conciliando os dois e acabo me vendo mais hoje em dia como professora de fotografia, de comunicação, né? E também profissional do mercado de fotografia. Mas eu não acho que eu deixe, né, de utilizar os conhecimentos do jornalismo. Não acho que foi tempo perdido, não acho que eu fiz a faculdade errada. É engraçado, não acho nada disso. Eu acho que me preparou muito bem para as vivências que eu tive. E eu acho que diz muito, a minha experiência de vida, de ter trabalhado em muitos lugares em pouco tempo e ter feito muita coisa, eu acho que diz muito do que é o mercado hoje, né? Do que são as vivências que acho que a futura geração vai passar. As coisas acontecem muito rápido, né? E muitas vezes a gente sente que, infelizmente, diferente dos nossos pais, meus pais falavam, você tem que arrumar um emprego numa empresa para ficar lá 30 anos e se aposentar. Aí já tem vários problemas nessa frase, né? E eu falava para eles, eu não me vejo assim, porque eu nunca encontrei um lugar que realmente, né, me valorizasse. Hoje em dia a gente sente também que as empresas, elas não valorizam quem fica muito tempo lá também, né? Porque você precisa estar mudando para você provar seu valor. Então é mais fácil você provar seu valor para quem não te conhece do que para quem está vendo o seu trabalho o tempo inteiro. Então a gente sente ter uma cultura na comunicação de não valorizar tanto seus profissionais. Então isso já é um problema, né? Então a gente tem que ficar trocando toda hora para ver isso. E no fundo, assim, eu me sinto ainda num processo de descobrimento, mesmo com agora 31 anos de idade, 10 anos de formada, quase, né? E eu ainda sinto um descobrimento ainda da profissão, de possibilidades. Eu acho que a vida ainda está em aberto. Nunca fiquei chateada, nunca fui daquelas pessoas, né? Pode ser que outros fiquem tristes, né? Ou, ela se perdeu, caminhou por muitas coisas. Mas eu nunca fui aquela pessoa que sabia responder a pergunta: onde você se vê daqui a 5 anos? Sempre achei legal não saber. Eu tenho pensado muito a respeito disso recentemente, até porque na faculdade eu trabalho, né, com educação para mídia, que eu acho que é importantíssimo ainda mais nos dias de hoje. E eu tenho percebido que o papel do jornalista, acho que ele nunca foi tão importante como agora. Porque ao mesmo tempo que a gente tem tanta informação disponível, tanta gente falando com tanta gente diretamente, que eu acho que é um processo extremamente incrível, extremamente valioso, né? Porque a gente tinha antigamente um processo mais massificado, né, de pensar as mídias como detentoras da informação, e hoje em dia nem tanto. Mas ao mesmo tempo a gente vive uma cegueira branca, como diria o Saramago lá, né? Que ele, no livro dele Ensaio sobre a cegueira não é escura como a gente que enxerga pode pensar, era branca, porque era tanta coisa, tanta informação que a gente não sabe mais para onde correr. Hoje em dia estar bem informado nunca foi tão difícil, né? Você tem que ler muito mais, você tem que fazer muito mais para estar informado, e o fato de você não ter a credibilidade, né? Para mim é um dos pontos fundamentais. Então eu acho que os veículos comunicacionais ainda hoje, né, com os jornalistas, eles ainda têm a credibilidade de colocar, olha, realmente isso aqui foi isso, foi aquilo, e talvez não sejam só esses, mas talvez outras formas de falar, mas eu sinto falta hoje de mais profissionais, de mais pessoas que assinem o seu conteúdo, que se responsabilizem por aquilo, entendeu? Porque a gente está vivendo uma era de pós-verdade, de fake news, né? E como a gente sabe realmente se você não está caindo num turbilhão de informações que são todas preparadas para você pensar de um jeito ou pensar de outro, e a gente precisa ser muito múltiplo na nossa cobertura. Então acho que os jornalistas hoje, eles têm esse papel ainda de um pouco do gatekeeper lá, né? Eu sinto eles assim, mas eu acho que não vai ser tanto para o futuro só nos veículos, mas a gente vai ter que viver uma época das pessoas se responsabilizarem, e não só enquanto profissionais, mas enquanto indivíduos também. Peraí, você passou essa corrente do WhatsApp para frente, isso aqui era mentira, né? Você precisa pensar melhor no que você vai falar, você precisa, porque no fundo foi você que me passou, que credibilidade que você tem enquanto pessoa também, né? E como é que a pessoa vai achar o lugar? Então eu vejo que hoje em dia o jornalista, ele o profissional da notícia, né? Ele está precisando ser valorizado enquanto aquela pessoa que faz um bom trabalho, mas ele precisa fazer um bom trabalho.
Mas ele precisa ter uma rotina, muitas vezes não aquela que a gente estava acostumado do jornal diário, mas de apuração, de um trabalho mais bem feito. Eu vejo hoje em dia agências, né, digamos assim, jornalistas, né, individuais, assim, fazendo um trabalho de apuração muito grande, né, que às vezes demora semanas, mas que traz um trabalho muito completo e muito bom para a gente ver panoramas, né, e eu tenho valorizado cada vez mais essas coberturas. Eu vejo também as hard news, mas também busco esperar e tentar entender. Então, acho que é uma relação de cultura nossa, que a gente já não sabe mais esperar, a gente quer dar o veredito, a gente quer condenar, a gente quer falar, a gente já quer fechar a questão, não quer pensar muito a respeito, e vai do jornalista, eu acho que agora, mais do que nunca, tentar ser esse profissional que vai trazer coberturas, que vai trazer conteúdos que, de certa forma, façam as pessoas pensarem. Entendeu? Se aproximem das pessoas. E aí também eu acho que é do jornalista sair desse espaço da torre, né? Do eu controlo a notícia, vocês estão aí, ouvir mais, entender mais e aí também se aproximar mais de linguagens, de tudo que a gente vê ainda aqui no jornal, em outros veículos, são um pouco, né, distantes da população. Então eu acho que é um trabalho grande de desconstrução. Eu não tenho a resposta, mas eu sinto, né, por tudo que eu já vivi, que hoje em dia a gente está precisando mais do jornalismo, né? É uma impressão.